O dog do Reddit. Ela disse, meu passado não é da sua conta, não me julgue. Mas eu preciso saber com quantas você já dormiu, porque homens são cachorros. Depois descobri que ela dormiu com toda a minha fraternidade. Olá pessoal. Sei que o título do meu relato vai precisar de mais contexto, porque eu imagino que ele já pareça insano o bastante. Eu sou um homem, tenho 29 anos, e conheci Vanessa em uma festa beneficente há cerca de 2 anos. Sendo que ela trabalha com organização de eventos. Eu trabalho com desenvolvimento imobiliário comercial. Quando a conheci, achei que ela era linda, engraçada, e tinha a vida organizada. A conexão foi imediata, e começamos a namorar seriamente em 1 mês. Agora, o ponto sobre a Vanessa, e que fez essa situação chegar ao seu ápice. Ela sempre foi muito seletiva sobre quais informações fluem em qual direção. Meu passado era terreno livre para os interrogatórios dela. Mas o dela, era praticamente como informação classificada e confidencial, não sendo exatamente de acesso liberado para quem precisasse saber. E aparentemente, na mente dela, eu não precisava saber de nada. Então aconteceu que 3 meses depois de começarmos a namorar, ela me perguntou com quantas mulheres eu tinha ficado. Respondi que não contava exatamente, mas talvez 8 ou 9. Então ela me pediu os nomes. Eu achei algo meio absurdo e ri. Ela não. Disse que, se fossemos ser sérios, ela precisava saber com quem eu tinha estado. Sinais vermelhos por todo lado, eu sei. Mas eu fui idiota. Disse que isso não importava, pois nunca mais pensei nessas coisas. Ela passou 2 semanas trazendo o assunto até eu finalmente ceder. Dei uma lista vaga apenas para poder me livrar de toda essa situação chata. Ela pesquisou as mulheres nas redes sociais, encontrou 3, e começou a fazer perguntas detalhadas sobre cada relação, por que terminamos, quem terminou, se eu ainda pensava nelas. Foi exaustivo, mas achei que ela só estava se sentindo insegura, mas que logo iria superar isso. 6 meses depois, perguntei sobre o passado dela, quantos relacionamentos ela tinha tido. Ela me olhou como se eu tivesse pedido a senha da conta bancária dela, e disse que o passado dela não era da minha conta. Que mulheres são julgadas de forma diferente dos homens. E que ela não precisava se explicar. Disse que eu deveria ser um cavalheiro e respeitar a privacidade dela. Concordei de forma cínica. Afinal de contas, isso parecia um duplo padrão de julgamento, mas tudo bem. Não ia insistir pois eu queria que tudo isso acabasse logo. E também porque no momento queria pensar pelo lado que pessoas têm limites diferentes. Certo? Foi o que eu me disse. Ainda, após 1 ano de relacionamento, ela começou a falar de casamento. A dar dicas sobre anéis. A falar de locais para a cerimônia. Eu não era contra. As coisas iam bem. Ela era inteligente, ambiciosa, bem-sucedida, e tirando esse tipo de bobeira, ela não costumava me dar muitas dores de cabeça. Mas essa questão do passado era estranha, ainda assim, pensava que todo mundo tem suas manias. Aí encontrei meu amigo Marcos em um bar. Fomos da mesma universidade e da mesma fraternidade. Havíamos perdido contato depois da formatura, mas ainda tínhamos conexão pelas redes sociais. Ele me viu e veio falar comigo, perguntou como eu estava. Disse que estava ótimo, em um relacionamento sério. Que provavelmente ia ficar noivo em breve. Ele perguntou o nome dela. Eu disse, Vanessa Morrison. Então ele quase engasgou com a cerveja. De verdade. Começou a tossir. Perguntei se estava bem. Ele respondeu que sim, só tinha descido errado. Então fez uma cara estranha e pediu para eu descrevê-la. Mostrei uma foto no celular. Marcos ficou olhando por uns 10 segundos. Depois disse, cara, acho que a gente precisa conversar. Ele me levou para fora e perguntou se eu sabia sobre o passado da Vanessa. Respondi que ela não falava muito sobre isso. Ele disse, imagino que não fale mesmo. Então ele me contou que ela estudou na mesma universidade que a gente, outra turma, mas os anos coincidiram. E aparentemente, ela passou por toda a nossa fraternidade. Não namorou, ele quis dizer, passou mesmo. Marcos disse que foi algo lendário. Os caras mantinham até uma contagem na parede do porão, ou algo assim. Ela conseguiu o recorde de ficar com 14 caras em um semestre. Perguntei quando isso aconteceu. Marcos respondeu, no meu último ano. Aparentemente eu já tinha me formado e mudado de cidade quando ela fez essa turnê. Quando ouvi falar, a lenda já estava feita. Marcos disse que foi no semestre de outono, logo depois que saí. Fiquei parado, tentando processar. Perguntei se ele tinha certeza, se era mesmo a Vanessa Morrison. Então ele caçou na nuvem pelas fotos, achou, e me mostrou algumas fotos antigas da faculdade. Lá estava ela, em uma festa da fraternidade. Outra foto, outra festa.
Era ela, sem dúvida. Ele disse que todos a chamavam de The House Tour, o que seria algo como a garota que dá um passeio pela casa. Isso porque ela sempre estava naqueles dormitórios, em cada momento com um cara diferente. Depois de conversarmos sobre isso, eu me despedi e dirigi para casa atordoado. Vanessa estava lá, cozinhando o jantar. Perguntou como foi meu dia. Respondi tudo bem. Mas na minha cabeça, eu só repetia o que Marcos contou, 14 caras, mesma fraternidade, incluindo ele. Ele era o número 8, aparentemente. Não fiquei com raiva do passado dela. Mesmo não gostando, entendia que todo mundo tem um. Mas eu realmente fiquei com muita raiva de toda a sua hipocrisia. Ela me interrogou por semanas sobre 8 pessoas em 10 anos. Me fez sentir culpado por ter um histórico consideravelmente pequeno. Enquanto isso, ela dormiu com 14 caras em 4 meses, e agiu como se o passado dela fosse sagrado. Informação privada. No dia seguinte, liguei para outros irmãos da fraternidade, Jake, Ryan, Chris e Tyler. Perguntei se conheciam Vanessa Morrison. Todos ficaram em silêncio no primeiro momento. Mas a reação do Jake foi a melhor, que descreveu o que eles falaram depois. Ele disse, cara, você não tá namorando ela, né? Eu respondi, é claro que não. Eu estou noivo, na verdade. Quase. E ele disse, putz mano. Depois de conversar um pouco com cada um deles, acontece que confirmei que os 4 também estavam na lista. Aparentemente Jake era o número 3. Ryan, o 10, Chris, o 12. Tyler, o número 14 e o grande final. Descobri que depois do Tyler, aparentemente foi quando o semestre acabou e ela sumiu. Ninguém mais ouviu falar dela. Quanto aos outros 9 caras, esses eu não conhecia e tinham se espalhado, alguns moravam fora do país, outros perderam contato, e etc. Esses 5 eram os que eu ainda tinha alguma proximidade e consegui reunir. Já que eram os que moravam perto e com quem eu ainda falava esporadicamente. Naquela noite, Vanessa voltou a falar de anéis de noivado. Disse que queria um de 3 quilates, no mínimo, com aro de platina. Perguntei se ela tinha estudado no mesmo local que eu estudei. Na verdade eu já sabia, mas quis confirmar novamente. Ela disse que sim. Então perguntei se ela conhecia alguém da minha antiga fraternidade. Ela ficou na defensiva. Disse que conhecia algumas pessoas, mas fazia anos e não lembrava os nomes. Perguntei se tinha namorado alguém da fraternidade. Ela respondeu que esse era exatamente o tipo de pergunta que ela não precisava responder. Disse que já tínhamos conversado sobre isso. Que o passado dela estava fora dos limites. Eu disse ok. Ela sorriu e voltou a procurar modelos de anéis no celular. Ainda pensei nisso por quase 2 semanas. E quanto mais eu pensava, mais engraçado ficava. Não engraçado de querer rir como uma piada engraçada, mas mais como aquele tipo de ironia cósmica. Ela transformou meus 8 relacionamentos anteriores em uma investigação de caráter. Falou que os homens eram todos cachorros. Enquanto isso ela havia dormido literalmente com metade da minha fraternidade, e me acusava de invadir a privacidade dela por apenas perguntar. Então finalmente eu me decidi, eu ia pedi-la em casamento, sim, mas do meu jeito. E ia convidar todos. Liguei para Marcos, Jake, Ryan, Chris e Tyler. E lhes expliquei o meu plano. Inicialmente houve silêncio. Mas então Marcos começou a rir e disse, isso é absolutamente diabólico. E definitivamente tô dentro. Os outros concordaram, era bom demais para deixarem passar. Coordenamos tudo nos dias seguintes. Eu disse a ordem em que eu achei correto eles falarem. Marcos primeiro, já que foi quem me contou a história, depois Jake, Ryan, Chris e Tyler, construindo tudo até o grande final. Todo mundo sabia seu número na lista. Marcos sugeriu que cada um contasse rapidamente como e quando se conheceram. Disse ainda, e mantenham a classe, mas que seja rápido e devastador. E todos toparam. Esperei só mais um pouco, e pedi Vanessa em casamento 2 semanas depois. Jantar chique como ela queria. Me ajoelhei conforme manda o figurino e fiz tudo direitinho. Comprei um anel de 2 quilates, ouro branco em vez de platina. Custou uns 8 mil. Ela queria 3 quilates e platina, mas eu não ia gastar ainda mais dinheiro em um noivado de vingança. E acredito que ela nem percebeu a diferença. Ela estava ocupada demais postando nas redes sociais e arrumando os últimos detalhes. Então, após ela dizer sim, os pais dela ficaram radiantes, já os meus, meio preocupados, mas apoiaram. Marcamos a data do casamento para dali a poucos meses. Vanessa mergulhou nos preparativos, afinal, é organizadora de eventos. Era o momento dela. E queria fazer uma bela festa de noivado, um evento grande, com discursos, brindes, toda a produção. Eu disse, parece ótimo. Eu já esperava por isso.
Então ela perguntou se eu tinha pessoas que queria convidar, e eu respondi que na verdade sim. Que eu tinha alguns antigos irmãos que eu iria chamar. Ela disse, sim, tudo bem, tanto faz. Ela ainda quis dividir os custos, mas eu insisti em pagar tudo sozinho. Disse que cuidaria de tudo. O local, o buffet, o bar e a fotógrafa saíram por uns 12 mil. Ela achou que eu estava sendo generoso. Na verdade, eu estava comprando um assento na primeira fila da justiça. Valeu cada centavo. Já que eu iria estragar tudo, pelo menos achei justo pagar para isso e para não ter outros tipos de problemas. Enviei os convites em Marcos, Jake, Ryan, Chris e Tyler. Todos confirmaram presença. Vanessa nem prestou atenção na lista de convidados, estava ocupada demais escolhendo arranjos de mesa e combinações de cores. A festa foi num salão de hotel elegante no centro. Quase 150 convidados. Vanessa usava um vestido branco. Ela contratou uma fotógrafa profissional, open bar, petiscos circulando, ela não poupou nada. Os discursos foram após o jantar. A dama de honra dela falou primeiro, sobre como éramos perfeitos um para o outro, como estava feliz por nós. Discurso padrão. Meu padrinho falou em seguida, contou uma história engraçada da faculdade. Todo mundo riu. O clima estava ótimo. Então me levantei e disse que queria fazer algo especial, já que Vanessa e eu tínhamos uma conexão interessante, e que eu havia descoberto recentemente que tínhamos mais amigos em comum do que imaginava. Disse que gostaria que alguns desses amigos compartilhassem algumas palavras sobre suas experiências com a Vanessa. Convidei Marcos ao microfone primeiro. O rosto de Vanessa ficou confuso. Ela se inclinou e sussurrou, quem é esse mesmo? Respondi, é um velho irmão da fraternidade. Ela assentiu, sorriu estranhamente e esperou. Marcos pegou o microfone, se apresentou, disse que conhecia Vanessa desde a faculdade, que ela tinha deixado uma grande impressão na fraternidade, e que queria compartilhar algumas lembranças daquele tempo. O sorriso dela começou a desaparecer. Marcos falou sobre uma festa no segundo ano. Como Vanessa era muito simpática, sociável, e uma presença constante na casa dos rapazes durante todo o semestre. Disse que lembrava com carinho da noite que passaram juntos. Número 8 da lista. Grandes tempos. A sala ficou em silêncio, sem entender muito bem. E o rosto de Vanessa começou a perder a cor. Marcos agradeceu e desejou felicidade a nós dois. Ele devolveu o microfone, eu agradeci, e então chamei Jake. Vanessa então se aproximou de mim, segurou meu braço e sussurrou, que diabos você está fazendo? Respondi, só ouvindo as histórias de velhos amigos. Ela me pediu para parar, mas eu disse que ainda tinha mais a ser dito. Jake pegou o microfone e disse que também conhecia Vanessa da faculdade, que tinha sido o número 3, se alguém estivesse contando. Disse que ela era bem aventureira naquela época. Compartilhou uma história detalhada, porém elegante, sobre o encontro deles. Disse que esperava que ela tivesse encontrado o que procurava e também deu os parabéns. As pessoas começaram a cochichar. Os pais de Vanessa pareciam confusos. Os meus, horrorizados. Vanessa se levantou novamente e disse que aquilo não tinha graça. Tentou pegar o microfone discretamente, mas eu a disse para ter calma, pois ainda tínhamos mais discursos. Ryan foi o próximo, número 10 contou uma história de quando eles ficaram juntos, e terminou rápido, dizendo que aquilo era só uma brincadeira. Passou para Chris, o número 12, que também foi breve, já que as coisas começavam a ficar quentes no local. Apenas confirmou que também tinha se envolvido com Vanessa naquele semestre. Disse que ela era bastante popular naquela época, e que ele desejava felicidades para ela agora. A sala estava atônita, exceto pelos pais dela que se retiraram momentaneamente. Então Tyler foi o último, o número 14, e o grande final. Ele pegou o microfone e disse que teve a honra de ser a última conquista dela naquele semestre. Que ela realmente terminou com estilo. Que foi uma época de suas vidas lendária, principalmente para ela, tanto que ela havia conquistado o famoso apelido dela. The House Tour. Porque ela fez um tour por todos os quartos da casa da fraternidade, incluindo os banheiros. Então a sala finalmente explodiu em suspiros e murmúrios. Alguns já estavam filmando o ocorrido. Alguns reclamando do motivo daquilo tudo. E então vi que o rosto de Vanessa passou de branco para vermelho e depois para roxo, certamente por toda aquela humilhação. Ela se levantou, lágrimas escorrendo, e saiu correndo do salão. Os pais que já haviam voltado observaram tudo. A mãe foi atrás, e o pai apontou para mim e disse que eu era uma desgraça, que aquilo era humilhante e desnecessário. Eu respondi a ele que concordava. Sabia que era humilhante, porque foi exatamente como ela me fez sentir após eu descobrir esse passado dela, sendo que eu passei semanas sendo interrogado e criticado pelo meu passado pela filha dele, enquanto ela escondia completamente esse passado dela. O pai dela disse que era diferente. Perguntei como assim isso era tão diferente.
Ele não respondeu isso, mas disse que eu não deveria ter tratado as coisas dessa maneira, e na sequência apenas saiu atrás da esposa e da filha. Metade da sala foi embora em 5 minutos. A outra metade ficou, e a festa ficou estranhíssima. Alguns estavam bravos comigo. Outros acharam a coisa mais curiosa que já viram. A fotógrafa perguntou se eu ainda queria fotos. Respondi que sim, que ela poderia registrar o caos. Marcos me comprou uma bebida e disse que foi ainda melhor do que ele imaginava. Algo diferente que aconteceu no final foi que o irmão mais novo de Vanessa veio até mim, e disse que não estava irritado comigo. Ele comentou que a irmã mereceu, que ela sempre foi responsável e manipuladora desde criança. Que estava melhor ultimamente, mas ele não acreditava que ela teria mudado da água para o vinho. Ele já tinha falado isso para os seus pais, mas nunca lhe deram ouvidos. Antes de irmos embora, minha mãe ainda me puxou de lado e perguntou o que eu estava pensando quando resolvi fazer essa palhaçada. Expliquei toda a situação, como Vanessa exigiu saber tudo sobre o meu passado, como me interrogou sobre 8 pessoas, como me fez sentir que eu precisava justificar cada relacionamento anterior, e depois apenas se recusou a me contar qualquer coisa sobre o dela. Minha mãe ficou em silêncio. Então disse, seu pai e eu sempre achamos que ela era meio controladora, por isso não ficamos muito animados com o seu noivado. E isso explicava muita coisa. Por fim ela me perguntou se o noivado tinha acabado então. Eu disse quase rindo, e acho que depois de tudo isso, provavelmente sim. Não demorou muito e quase todos já tinham ido embora, então resolvi encerrar tudo também. Agradeci a todos pelo apoio e nos despedimos. Vanessa me ligou talvez umas 40 vezes naquela noite. Não atendi nenhuma. Ela apareceu no meu apartamento às 8 da manhã seguinte, batendo na porta como uma louca. Deixei-a entrar. Parecia que não tinha dormido. Ela gritou comigo. Disse que eu a tinha humilhado diante de todos. Que eu tinha destruído a reputação dela, que agora todos sabiam de seu passado, sendo que ela não era mais aquela pessoa. Que aquilo tudo era coisa de faculdade, que as pessoas crescem. Concordei. Disse que as pessoas realmente crescem. Por isso eu nunca me importei com o passado dela. O que realmente me importou e se tornou insuportável para mim, foi o duplo padrão de julgamento dela. Ela passou meses me julgando enquanto escondia exatamente as mesmas coisas pelas quais me julgava. Melhor dizendo, escondia um passado muito maior e pior do que o meu. Ela insistiu uma vez mais que não era a mesma coisa para mulheres, que ela seria rotulada, e que eu nunca entenderia. Eu disse que ela tinha razão, eu realmente não entendia como alguém podia exigir total transparência de mim enquanto não oferecia nenhuma em troca. Como ela podia me fazer prestar contas por cada pessoa com quem estive, enquanto afirmava que o passado dela era privado. Quando ficou claro que não sairíamos desse impasse, ela me chamou de babaca vingativo, que não conhecia esse meu lado, e também disse que achava que eu a amava. Mas que ela estava enganada pelo jeito. Respondi que eu realmente a amei, só que isso foi no passado. Até perceber que ela me manipulava o tempo todo, controlando a narrativa de tudo, me fazendo sentir culpado por ter um passado enquanto ela escondia o dela que era muito pior. Então ela foi embora, tirando o anel no caminho, inclusive jogando em mim. Disse que se arrependia de tudo, que ninguém mais iria querer namorar comigo depois do que eu fiz, que contaria para todo mundo que eu era um louco. 2 dias depois, comecei a receber ligações. Primeiro das amigas dela, dizendo que eu era um safado, que eu a tinha traumatizado, que humilhação pública era uma forma de manipulação e ataque. Respondi que mentir por 2 anos também era uma forma de manipulação, mas tudo bem. Elas apenas desligaram na minha cara. Depois alguns amigos em comum começaram a tomar partido. Alguns me bloquearam nas redes sociais, dizendo que o que eu fiz era imperdoável. Outros me procuraram em particular, dizendo que sempre souberam que Vanessa era manipuladora, que eu apenas fiz o que precisava ser feito. Como de costume nesse tipo de situação, o grupo de amigos se dividiu quase ao meio. Uma semana depois da festa, recebi uma ligação de Tyler. Ele disse que estava pensando naquilo desde aquela noite, que se sentia mal com tudo, que talvez tivéssemos ido longe demais. Perguntei se ele achava que o que Vanessa fez comigo era justo. Ele disse que não, mas que a humilhação pública era pesada. Respondi, também é pesado ser interrogado por meses sobre o seu passado enquanto sua noiva esconde que dormiu com todo o seu círculo social da faculdade. Tyler ficou em silêncio. Depois disse, tá. Quando você coloca assim, faz sentido. Disse que Marcos pensava o mesmo que eu, que Vanessa mereceu, que a hipocrisia dela era absurda. Então apenas igualei o campo de jogo. Meses depois, encontrei Vanessa em uma cafeteria. Ela estava com outro cara, aparentemente um pouco mais jovem, e com cara de analista financeiro. Quando ela me viu, logo ficou vermelha e tentou sair rapidamente do local. Não a impedi. O novo namorado parecia confuso, provavelmente sem ideia no que estava se metendo. 2 semanas depois, recebi uma mensagem inesperada dela.
Era um texto enorme dizendo que ela estava fazendo terapia, que percebeu que realmente tinha problemas de controle, que o comportamento dela no nosso relacionamento foi injusto, que sentia muito e esperava que eu pudesse perdoá-la algum dia. Respondi dizendo que eu apreciava o pedido de desculpas dela, que esperava de verdade que a terapia a estivesse ajudando, mas que eu não me arrependia do que fiz naquela oportunidade. Que eu fiz aquilo também para ela entender como era ter o seu passado usado contra você. Que talvez agora ela pensasse duas vezes antes de exigir transparência sem estar disposta a oferecê-la. Ela respondeu com uma única frase. Justo. Imagino que você esteja certo quanto a isso. Essa troca de mensagens foi há 4 meses. 4 meses desde o pedido de desculpas dela. Cerca de 6 meses desde a festa de noivado. Depois de todo esse ocorrido, ainda estou solteiro, e saindo com pessoas raramente. Não estou realmente procurando ninguém. Ainda, a história se espalhou em meu ciclo social. Algumas pessoas acham que sou um herói, outras acham que sou um psicopata. Sair com alguém hoje é estranho. Às vezes me pergunto se aquela pessoa sabe do que aconteceu em meu passado e toda a confusão pela qual passei, ou se não. Sei que alguns ainda comentam que eu devo me sentir mal por tudo, que fui cruel, que 2 erros não fazem um acerto. Talvez estejam certos quanto a esse último comentário. Mas ver meus antigos amigos subirem e testemunharem tudo, e também ter visto o exato momento em que Vanessa percebeu o que estava acontecendo, aquele instante de puro horror quando ela finalmente entendeu que tinha caído em uma armadilha, aquilo valeu a pena. Valeu cada acusação de ser vingativo. Valeu cada falso amigo que deixou de falar comigo. Valeu a reputação de o cara que arruinou o próprio noivado para fazer uma vingança. Porque aquele momento foi a justiça que eu buscava e precisava para me sentir bem. Recentemente Marcos me mandou uma mensagem dizendo que ouviu dizer que Vanessa ficou noiva desse novo cara. 3 meses de namoro e o cara pediu ela em noivado. Marcos disse que pensou em avisar o sujeito, mas desistiu da ideia. Disse que certas lições a gente precisa aprender sozinho. E talvez, quem sabe, com muita sorte, ela pode ter finalmente amadurecido. Principalmente após a sua última experiência. Pode ser que sim. E eu realmente torço que seja esse o caso. Hoje em dia eu já não penso muito na Vanessa e em tudo o que aconteceu. No máximo já me perguntei se fui longe demais, se havia uma forma melhor de lidar com tudo. Mas aí lembro novamente da cara dela me interrogando, e de como ela me fez sentir, e então reforço o meu antigo pensamento. Não, eu agi na medida certa. E foi uma espécie de justiça cósmica em sua forma mais pura. Comentários sobre o relato. Primeiramente, esse OP deve ser um cara bem rico para gastar essa quantidade de tempo e dinheiro em uma vingança dessas. Do contrário, se fosse um pobre, agora ele estaria falido. Então por esse aspecto, eu vejo que o OP usou um canhão para acabar com uma mosca. Ele poderia ter simplificado as coisas. Já quanto às falas dela que ocasionaram tudo isso, nesse aspecto eu concordo totalmente com o OP. Ela foi hipócrita e manipuladora por querer que ele revelasse toda a verdade detalhada de seu passado, enquanto ela não podia dizer absolutamente nada do dela. Só isso já foi um grande sinal de alerta. E lembrem-se, se o passado não importasse, não existiriam museus, não existiriam os livros de história, não existiriam antecedentes criminais, os empregos não exigiriam um currículo ou experiência na área, e etc. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.